Saudações, amigos da Magia Piaga. É época de celebrar a festa dos grãos e da palha, um período de armazenar energias, armazenar as forças e o vigor dessas últimas colheitas das lavouras de milho, as lavouras de grãos, e o cenário fica assim como a gente vê, repleto de palha, repleto de grãos no ponto de serem colhidos. Nas lavouras de terras piagas é tempo de colher o milho, o algodão e outras culturas que aqui são cultivadas, e é tempo de deixar a terra descansar até que cheguem as próximas chuvas e que chegue o período de plantar novamente. A celebração da palha, ou Festa dos Grãos da Palha, é chamada assim porque ela marca o período daquilo que sobrevive à estiagem. Nessa época, boa parte da vegetação nativa, que antes estava verdinha, já secou e aí resta apenas a palha seca, os rizomas e os grãos. Esses elementos concentram em si toda a energia vital das plantas. Essa festa é celebrada tradicionalmente por volta do dia 1º de agosto, após o início do semestre seco, que ocorre na Festa do Sol, por volta de 21 de junho. E ocorre também essa festa antes da celebração das palmeiras sagradas ou Festa da Carnaúba, quando a vegetação já se encontra quase que totalmente seca. Nessa época, na natureza, algumas frutas da estação podem ser encontradas. A exemplo do caju, que geralmente ele costuma ser recolhido até o fim de setembro. E do caju, que é uma fruta muito apreciada, uma fruta típica do Nordeste e uma fruta sagrada, se extrai a castanha, se extrai a polpa, o suco, a cajuína, doces, tortas, além de outras delícias regionais. E por isso, que é um dos principais alimentos servidos nessa celebração, juntamente com outros grãos e frutas que também são encontradas nessa época. As cores associadas a essa celebração são o bege e o cinza, fazendo referência às cores da estação que a gente encontra na natureza. Os alimentos são os alimentos que a gente encontra, que são colhidos na época, e especialmente os produzidos debaixo da terra, como o amendoim e a mandioca. É um período favorável para a gente agradecer pelas últimas colheitas, honrar as divindades com danças, cânticos e orações. Esse período costuma ser extremamente seco na nossa região, especialmente nas regiões do sertão. E é por isso que é preciso que estejamos preparados para momentos de contenção de energia, contenção de gastos, pois a energia vital da natureza começa a ficar adormecida. Para que a aldeia Piaga possa interagir melhor, podem ser organizados também jogos, competições lúdicas entre os participantes dessa celebração, sempre lembrando de dedicar orações e oferendas por cada momento coletivo de fartura e alegria que é vivenciado. Dentre alguns símbolos desse festival, a gente tem a cornucópia e a cesta de palha, que podem ser cheios com oferendas e também colocados no altar. Chapéus de palha também são símbolos dessa estação, onde a palha seca pode ser aproveitada para a confecção de vários artesanatos, bonecos de palha, chapéus, cornucópias e outros itens. O altar ele deve ser enfeitado com bonecos de palha, muitas sementes, raízes, batatas, mandioca e alimentos que a gente encontra nessa estação, servidos geralmente dentro de pratos com bucas para atrair as bênçãos de fartura e para que os alimentos durem por muito tempo. É uma ocasião boa para a colheita de raízes e grãos, e pode ser aproveitada também para a confecção de amuletos e talismãs, patuás, rosários, feitos com grãos e com ervas secas. Nessa época são celebradas divindades ligadas aos grãos, à prosperidade, ao sol, à seca e também à cura e regeneração. Então, na linha dos deuses nativos, a gente tem a deusa Mani ou Mandi, a deusa da mandioca. Na linha Piaga, a gente tem o Piagalado, no seu aspecto de disseminador de grãos. O Piagalado ele tem vários aspectos: o aspecto de iluminador, revelador dos mistérios, de pajé curador, e também o aspecto de disseminador de grãos, aquele que preserva o conhecimento, preserva a energia vital para que sobreviva às adversidades. Na linha africana, nós temos duas divindades associadas a essa época, que é Oko, que é uma divindade iorubá, e temos também o Ewe, que é um loa
associado ao poder de distribuir a luz do sol para os cereais. Na linha ameríndia, a gente tem Cinteotl, que é um deus asteca do milho, Yuncax, que é um deus maia do milho jovem e também da agricultura, e temos também Mama Sara, que é uma divindade inca, chamada também de Mãe do Milho. Na linha do Caribe, nós temos Azaka ou Azaka Medé, que é uma divindade ligada às colheitas, um Loa ligado às colheitas. Na linha egípcia, nós temos Renenutet, representada em sua forma de serpente ou de mulher serpente. Na linha eslava, nós temos algumas divindades, a exemplo de Morana, chamada também de Marziana, que é a divindade do inverno, ligada também aos aspectos de morte, de sombra, de reserva, de energia e de autoconhecimento. Temos também Svarog, que é ligado à forja, ao fogo, aos grãos. Temos também Hadesgat, que é ligado às colheitas, e Ziusbog, que é uma divindade também relacionada aos grãos. É a deusa das sementes. Na linha do Extremo Oriente, nós temos as duas divindades centrais nessa época que são celebradas, são Amaterasu, que é a deusa japonesa do sol, e temos também Nuba, chamada também de Ramba ou Ramba, que é uma deusa chinesa dos ventos e da seca. Na linha do gelo, nós temos a Lignac, que é um deus do sol e também ligado ao controle do clima, e temos também Eyekalduk, que é um deus da medicina e da saúde, representado muitas vezes como um xamã inuit. Na linha helênica, nós temos como três divindades centrais dessa época Apolo, Deméter e Dioniso. Apolo como deus do sol, da luz, da cura, da saúde. Deméter como deusa dos cereais, que são colhidos nessa época, e Dioniso também. O culto de Dionísio também era muito ligado ao culto de Deméter, por isso os dois são celebrados juntos. Na linha hindu, nós temos Gauri e Lakshmi. São divindades ligadas aos aspectos de prosperidade e de luz. Na linha ibérica, nós temos o deus Endovélico, que é um deus de aspecto também solar, relacionado à cura, à saúde, à abundância e prosperidade. Na linha celta, nós temos os deuses Lugh, o deus Belenus, que é ligado às colheitas, e temos também a deusa Querridwen, que é a deusa associada aos grãos. Na linha do Oriente Médio, nós temos Adon e Dagon, que são duas divindades cananitas. Temos também a deusa Nizaba, que é sumeriana. Todos são ligados a este período de seca, porque eles trazem a questão da vitalidade e dos ventos de renovação. Na linha do Pacífico, a divindade celebrada nessa época é Pele, a deusa dos vulcões, e com as suas lavas que cobrem as terras por onde passa, ela traz fertilidade. Ela traz primeiramente o calor e a morte, e depois esse solo é fertilizado pelas lavas do vulcão. Na linha romana, temos algumas divindades também associadas a essa época, a exemplo dos Penates, que são deuses domésticos a quem se oferecem os grãos para atrair as bênçãos de prosperidade e fartura. Temos a deusa Fortuna, que é muito semelhante também à deusa Abundantia. Ambas carregam as suas cornucópias, das quais saem moedas e tesouros. Temos também a deusa Ceres, ligada às colheitas, aos cereais, e o deus Baco, também ligado ao vinho. Na linha nórdica, as duas divindades celebradas nesta época são Sif, que é uma deusa da colheita, e Eir, que é uma deusa da ressurreição e ligada às artes medicinais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre essa que é uma das 8 celebrações principais do calendário do paganismo Piaga, e abençoados sejamos pelos deuses da terra e das colheitas.